Deus, começarmos o culto de hoje. Senhor, bom Deus, glória ao Teu nome, pela oportunidade que nós temos de estar aqui, ó Pai. Louvamos ao Seu nome pelo dia que cada um de nós passou. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos dado livramento, tem dado o alimento necessário. E até aqui nós chegamos porque o Senhor tem sido a nossa pedra de ajuda, ó Pai. Que o Teu nome seja glorificado, exaltado e adorado. A Ti e somente a Ti, Senhor, nós prestamos, nós tributamos esse culto. Abençoa os nossos irmãos que estão se dirigindo para essa casa. Abençoa os nossos irmãos que estão nos seus lares nos acompanhando, os irmãos que estão nos seus compromissos familiares, os nossos irmãos que estão trabalhando, Senhor. Guarda cada um deles, que juntos nós possamos ter um bom culto, que o Seu nome possa ser glorificado. Guarda aqueles nossos irmãos que estão sofrendo com enfermidade. Apresentamos, Senhor, e reforçamos o pedido já antes apresentado, Pai, de todos aqueles que estão passando por algum momento de dificuldade. Venha o Senhor em auxílio, em socorro. Venha o Senhor com uma mão forte, um braço estendido, usando da sua misericórdia para com a vida dos seus filhos. Abençoa cada um de nós, é o que nós te pedimos, nós te agradecemos, no nome de Jesus, amém. Os irmãos podem tomar assento. Convido a nossa irmã Marina para louvar o Senhor com os hinos da harpa, amém? Senhor, louvando ao Senhor
faltar, ó desce fogo santo, o céu meu Jesus, tu és bom, tu és tudo pra mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, o Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Quero a ti dar louvor, pois errei sobre eles. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche o meu coração de ternura e paz, oh eterna e glória de Deus. Ó teu nome é amor, pois tu amas a mim, e eu quero andar neste amor. Triunfante estou, confiando em ti, meu Jesus, grande consolador. Ó ungido de Deus, traze paz e perdão, salvação, vida tem para os teus. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. E essa Glória a Deus. Deus abençoe a nossa irmã Marina. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Convido os irmãos a se colocarem em pés. Evangelho de João, capítulo de número 5. João, capítulo de número 5. Vamos ler alguns versículos para a nossa meditação essa noite. Todos acharam, amém? Lerei os irmãos leiam o seguinte. Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, na porta das ovelhas, um tanque chamado de hebreu Betesda, o qual tem 5 alqueires. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Portanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo estes deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: Levanta-te, toma a tua cama. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram: Aquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar a tua cama. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que disse?
toma a tua cama e anda. E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. E disse: eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Amém? Oremos. Grande Deus, Pai bendito, glória ao teu nome. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar nesse trabalho, de estar nesse culto, pela oportunidade de ouvir a sua palavra e de cantar louvores diante da sua presença. Venha o seu nome ser glorificado, venha o seu nome ser exaltado. Abençoa cada um dos nossos irmãos que aqui está, cada um dos irmãos que terá a oportunidade e que, acima de tudo, Senhor, nós saiamos daqui cheios da sua presença, com algo da sua parte, confortados, consolados, alimentados pela sua palavra, Pai, porque ela é a verdade. Glorifica o teu nome e abençoa os seus servos em o nome de Jesus. Amém. Ainda sobre os pés, a direção do Amém. Os irmãos podem tomar assento. Já concedo a oportunidade ao nosso irmão Lucas para louvar ao Senhor. Na sequência, nosso irmão Rodrigo está com a oportunidade de dar uma palavra de saudação ao Senhor. E nós temos a oportunidade de bendizer e glorificar o bom nome de Jesus. Amém? Salve a paz do Senhor, aos que estão em casa assistindo também. Motivo de muita alegria, né? Quando a gente recebe uma oportunidade que a gente pode falar sobre o amor de Deus, o quanto Ele tem feito nas nossas vidas. Glória a Deus por essa palavra que nós lemos hoje. Eu vou louvar o Senhor com um hino, porque ele fala muito ao meu coração. Porque os irmãos sabem que outrora eu estava no mundo e não queria aceitar o chamado que Deus tem na minha vida, mas agora, para a honra e glória do Senhor, estamos aqui caminhando, e agora é só vitória. Orem por mim, eu quero casar. Glória. Já me sondavas, sei que ali o meu futuro tu já traçavas, usado para uma grande bênção, era o que devia ser, segundo a tua infinita graça, segundo o teu querer, e ser um instrumento de valor, um canal do teu poder. Hoje sei que minha história é feliz, pois o Senhor
a sua voz eu disse sim. E o Senhor então se revelou a mim. Aleluia. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus e peço a oração dos irmãos. Amém? Deus abençoe. Pai, Senhor, igreja, é um momento de muita alegria estar aqui na presença de vocês. É uma grande oportunidade, uma grande alegria estar aqui no púlpito. Essa é uma oportunidade, como o Lucas disse. Também agradecer a Deus por tudo que tem passado, grandes provas, mas eu sei que essas provas estou passando para Deus me mudar, para me capacitar e tomar a direção dele, que sempre está. E só para não ficar nas minhas palavras, gostaria de ler Mateus 15, do 4 ao 11. Se puder ler comigo, eu agradeço. Porque Deus ordenou, dizendo: honra o teu pai e tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, morra de morte. Mas vos dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderia aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem o seu pai nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição e mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E, chamando a si a multidão, disse: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. E assim agradeço a minha oportunidade. Amém. Deus abençoe nosso irmão Lucas, nosso irmão Rodrigo. É muito importante nós aproveitarmos as oportunidades que nós recebemos, porque são oportunidades únicas e singulares de nós exercitarmos o nosso chamado e nos desenvolvermos no nosso ministério. Porque pense na vida de Davi. Quantos não queriam matar o gigante filisteu diante de toda a congregação, de todo o arraial dos israelitas ou de todo o arraial dos filisteus? Mas para Davi chegar naquele ponto, ele precisou matar o urso e o leão sozinho. Então, enfrentar o gigante na frente de todos é muito gostoso, mas matar o urso e o leão em oculto é para poucos. Amém? Glória ao nome do Senhor. Nosso irmão Paulo está com a oportunidade de louvar ao Senhor, em nome de Jesus. Na sequência, nosso irmão Rodrigo, vamos usar a força dos nossos jovens aí para louvar ao Senhor. E foi a Bíblia que disse, né? João falou: jovens, vós sois fortes. Então, vamos usar essa força, esse vigor para bendizer o nome do Senhor. E você glorifica o Senhor juntamente conosco, amém? Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Louvar o Senhor, louvar a Deus com o hino, amém? Peço que os irmãos me ajudem. E louvar e expressar, né, quanto amor Ele tem por nós. E um hino também de agradecimento, amém?
Eu nunca vi amor tão grande assim. Dar a sua vida pra morrer na cruz por mim. Pois te maltrataram, fariseu e ancião. Pilatos lavou as suas mãos. Diz para o povo: solta Cristo Barrabás. Com grande voz nos disseram: solte Barrabás. E disse para nós: crucificar. Nunca vi amor tão grande assim. Dar a sua vida pra morrer na cruz por mim. Hoje maltrataram, fariseu e ancião. Pilatos lavou as suas mãos. Diz para o povo: solta Cristo Barrabás. Com grande voz nos disseram: solte Barrabás. E disse para nós: crucificar. Eloí, tudo isso foi pra te salvar. Levou tantos tapas, bichinhos, sem merecer. Por mim, por você, naquela cruz Jesus morreu. Com grande voz começou a exclamar: Eloí, lama sabachthani. Eloí, lama Três oportunidades que estão aí. Só de mãos para o Pai do Senhor. Estarei louvando um hino conhecido. Quem souber, me ajude, por favor.
onde há o Espírito de Deus, Aleluia. aí há liberdade da parte do Senhor. E às vezes nós cantamos louvores, não é, irmãos? E a gente fala, muda as coisas de lugar, e Deus começa a mexer as coisas, mas Senhor, aí ele pega e fala, mas você falou que eu podia mudar de lugar. E Deus começa a tocar, e Deus começa a movimentar, e nós não entendemos, mas basta nós louvarmos e glorificarmos o nome do Senhor, porque a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Antes de nós adentrarmos a uma parte muito importante, que é a parte da palavra, todas as partes são bastante importantes no nosso culto, gostaria de dar mais algumas oportunidades para a glória do Senhor. A nossa irmã Kátia está com a oportunidade de fazer o querer e a vontade do Senhor. Na sequência, nosso obreiro diácono Luciano está com a oportunidade, e para nós recolhermos dízimos e ofertas, eu convido a nossa irmã Lília a entoar um cântico de louvor ao Senhor, para que o bom nome do Senhor seja glorificado. Amém? Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vou estar lendo o livro de Salmo, no 128. Diz assim: bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E o 4 diz assim: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. E assim agradeço a minha oportunidade. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. É motivo de muita alegria. Toda vez que eu tenho a oportunidade, eu agradeço a Deus pela oportunidade que tem colocado no coração dos irmãos, que eu possa ser chamado. O irmão fala uma coisa que é muito importante, que as oportunidades, de vez em quando, elas têm que ser aproveitadas. De vez em quando, por medo, por vergonha, a gente acaba perdendo alguns conteúdos que a gente tinha, que a gente pensava em falar tudo, mas o Senhor possa ter graça. Eu quero ler aqui um versículo que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 3, o versículo 21, que diz assim: mas o que vive de acordo com a verdade procura a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Meus irmãos, nós passamos há 2 semanas, tivemos a nossa Santa Ceia, tivemos alguns cultos decorrentes após a Santa Ceia, e uma coisa assim que eu vejo, que eu fico muito triste, hoje talvez muitas pessoas se deparam e olham assim e falam assim: meu Deus, por que eu pareço, por que eu faço isso, por que acontece aquilo, por que as coisas não acontecem conforme a tua vontade? E muitas vezes Deus quer fazer a vontade dele, só que a gente trava, a gente para. E eu aprendi assim aqui mesmo, os obreiros pregando, ele nos ensina, porque assim, a gente tem que fazer a vontade de Deus. Se você quer que Deus te abençoe, a gente também tem que fazer a nossa parte. A Bíblia nos diz que a gente deve andar no caminho da luz. A gente sempre deve procurar a luz. A gente está estudando uma lição na Escola Bíblica Dominical, onde um tema foi bem específico, que diz assim: a gente tem que ser o sal da terra e luz do mundo. Meus irmãos, uma coisa que o sal é tão importante, que algumas pessoas aqui que são da área da Bahia, Ceará, acho que aqui em São Paulo os mais não vão saber, mas tem uma carne que se chama jabá, ou é carne seca, muda de algum lugar para outro. E uma das principais coisas que o sal faz é evitar que a carne apodreça. Muitas vezes a gente está
andando de caminho, e Jesus fala assim, a gente tem que ser sal, a gente tem que manter o nosso corpo puro, o nosso corpo limpo, porque para as moscas não vir para cima, para a impureza não chegar. Então quando ele fala assim, vão andar procurando a luz, vão tentar. É difícil, mas a gente deve tentar andar no caminho da luz, deve procurar, a gente deve ter um caminho sempre buscando a luz. Na Santa Ceia é um momento assim que todos, eu acredito assim, fielmente assim no meu coração, assim, que Deus queria que todos tivessem comunhão, todos, não só os cristãos, mas todos, porque Ele deu Seu Filho, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então quando Ele busca assim, Ele fala assim, eu queria que todos participassem, que todos tivessem comunhão, mas infelizmente não é todos que têm comunhão, não é todos que querem se sacrificar, que querem abrir mão. Hoje é um culto de quinta-feira, e a nossa igreja, talvez, eu não sei os motivos, a dificuldade que cada um teve, mas vale a pena se esforçar um pouco para chegar à casa de Deus. Vale a pena se esforçar um pouquinho mais. Eu estou com dor naquilo, eu estou com dor aquilo, eu estou preocupado com isso. Meu irmão, entrega na mão do Senhor, porque tudo Ele fará, tudo mediante a vontade dEle. Aqui eu vou só ressaltar o que diz aqui na parte B. Isso claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. As nossas ações, se a gente entregar na mão de Deus, elas são feitas de acordo com o que Deus quer. Então vamos buscar, vamos adorar a Deus. A palavra diz, buscar-me-ei e me acharei quando me buscarem de todo o coração. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Salve, irmãos, na paz do Senhor. Muito feliz de estar na casa do Senhor. O dia de quinta-feira é um culto que geralmente tem muita gente que falta por medo de oportunidade. Eu sei. Mas eu glorifico ao Senhor a vida de cada um que está aqui nessa noite. Está louvando um hino que é bastante conhecido. Por favor, me ajudem, porque tudo é para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também
Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar muito mais, meu Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar muito mais, meu Senhor. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus, louvo a Deus pela oportunidade de estar com os irmãos aqui essa noite. Cada um dos irmãos que cooperou, sendo um instrumento da parte de Deus para nós, uns aos outros, nos abençoarmos. Passo a direção do trabalho ao nosso co-pastor Fernando e que nós fiquemos na dispensação do Santo Espírito de Deus, amém? Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Louvado seja Deus por estarmos aqui nesta noite, para podermos bendizer e enaltecer a pessoa de Jesus. Você que está presente nesta noite, você é bem-aventurado, você tem vencido e é mais do que vencedor, pois temos todos os motivos para não estarmos aqui na igreja. Eu mesmo cheguei quase agora do trabalho, poderia dizer assim: nossa, eu estou cansado. Eu poderia ter vindo a ficar em casa. Mas eu aprendi, irmãos, que lugar de crente é na igreja. É na igreja que o cristão tem comunhão, é na igreja que o cristão vê as maravilhas do Senhor, é na igreja que o cristão ouve a palavra de Deus. É na igreja que o cristão, porque em casa não tem a oportunidade de manusear a palavra de Deus. E isso é um exercício muito importante para o cristão. Quando isso não acontece, a gente acaba contraindo oxidação. E oxidação ou ferrugem traz consigo travamento espiritual. E nós que estamos aqui, irmãos, nós não desejamos isso. Nós desejamos sempre estar assim, como o salmista disse, como um óleo que desce sobre a cabeça, sobre a barba, depois desce sobre as orlas dos vestidos. Nós assim desejamos estar, sempre lubrificados, sempre atentos, sempre atuantes. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Gênesis, que o Espírito de Deus, ele se movia sobre a face das águas. Ainda que ao redor de todo aquele cenário estava catastrófico, o Espírito de Deus estava sempre em movimento. Assim também é aquele que é nascido de Deus. Ele está sempre se movimentando. Jesus não quer ninguém parado. Jesus não chama ninguém desocupado. Jesus chama crente pessoas que estão trabalhando, ativos. E ainda que a gente fale que nós não temos capacidade, Jesus, ele dá capacidade. Se coloquemos de pé, irmãos, e façamos leitura da palavra de Deus no livro do profeta Jonas, capítulo de número 4. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 4, versículo 1, 2 e 3. Jonas, livro do profeta Jonas, capítulo 4, versículos 1, 2 e 3. Glórias ao Senhor, Criador dos céus e da terra. O tema diz assim: o descontentamento de Jonas e a resposta do Senhor. Eu gostaria que os irmãos que estão aqui lessem no 3. Todos acharam Jonas? Que olha, alguns não acharam. Todos acharam? Achou aí, Paulo? Olha. Vamos lá no 3? 1,
2, 3, os irmãos. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso, e ficou todo ressentido, e orou ao Senhor, e disse: Ah, Senhor, não foi estando eu na terra, por isso me preveni, fugindo para Tarsis. Eu sabia que não era misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que devia Senhor Jesus, essa é a tua que essa voz que será falada de um homem, na realidade tem inspiração no Espírito e por isso alcançará vidas, salvará pessoas, e isso é muito bom. Nos ajuda, Senhor, que o Senhor possa nos mover, que o Senhor possa nos envolver e que possamos mais e mais sentir a tua bendita e preciosa presença. Jesus, se é conosco. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, esse livro aqui é um livro muito conhecido da igreja. É um livro que, quando nós falamos dele, as pessoas não têm a mesma reação que tinha antigamente. Não sei se alguns lembravam, alguns de vocês lembravam ou lembram, quando alguém lia o livro do profeta Jonas, os irmãos já começaram a falar: fala Deus. Um já falava assim: eita mistério, é hoje. Subentendendo que existiam muitos fugitivos, né? Que ouviam a voz do Senhor, não obedeciam à voz do Senhor, não faziam conforme o que ele estava falando, e pedia para o Senhor: usa outro vaso, Jesus. Com medo, cheio de receios no coração, com receios, pensando na seguinte questão: o que a Kátia vai falar? Né? O que a dona Marina vai dizer? Eu tenho amizade com a dona Marina, convivo com a dona Marina, e se eu falar tais palavras, eu perderei talvez esse vínculo que eu tenho com os irmãos, com as irmãs. Talvez alguns vão me chamar de profetinha, ou vão querer falar que eu quero dar uma de bambambam, cheio de querer ser alguma coisa. Então, quando as pessoas ouviam alguém falar sobre Jonas, existia uma série de reações na igreja. Hoje não na mesma proporção, mas certamente Deus ele ainda fala. O interessante é que Deus ele usa coisas antigas, trabalhando de uma forma muito específica e atualizada nos dias atuais. Ou seja, as palavras do Antigo Testamento, do Novo Testamento, ainda surte um grande efeito hoje, vai surtir ainda nas gerações futuras e continuará tendo efeito na vida das pessoas. Porque quem foi que inspirou essa palavra não foi o profeta Jonas. Quem inspirou esta palavra não foi o pastor da igreja. Quem inspirou para o registro bíblico não foi nenhuma pessoa influente, secularmente falando. Mas quem foi que inspirou esta palavra foi o Espírito de Deus. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele tem atributos de poder, de conhecimento, de estado. Deus ele é onisciente, onipresente. Deus ele tem o conhecimento de todas as coisas. Então, quando o Senhor registra todas estas coisas usando homens e mulheres de Deus, Deus já estava enxergando dentro da sua presciência
as pessoas que estariam tendo contato com esta palavra. É por isso que, quando nós ouvimos a palavra, ela tem efeito para aquele que está meditando, para transmitir, e tem efeito para aqueles que são os destinatários, para aqueles que vão ser receptivos a esta palavra. É por isso que nós não precisamos nos preocupar quando nós iremos falar a palavra de Deus. Nós precisamos entender que aquele que está mandando esta palavra é o Espírito do Senhor e ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela tem destino certo e correto. Às vezes, irmãos, nós, quando ao acabar de uma ministração, nós nos sentimos um lixo, pensando conosco mesmo: Senhor, será que esta palavra falou com alguém? Será que esta saudação foi a correta? Falou com alguém? Trabalhou no coração de alguém? A gente se sente um dos piores, mas mal sabemos que a palavra de Deus atingiu um coração ou corações que estavam necessitados de ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos ter isso consigo. Nós somos apenas vaso, e a nossa condição de vaso é apenas se deixar ser usado pelo oleiro, pelo Senhor Jesus, para que a tua obra possa ser realizada. E nesta noite eu gostaria de falar com os covardes, gostaria de falar com os medrosos, gostaria de falar com os tímidos nesta noite. Você não tem o porquê ser medroso, você não tem o porquê de ser covarde, você não tem o porquê de ser tímido, porque a parte que lhe cabe é apenas abrir a sua boca e Deus há de te encher com palavras, a qual vai trazer construção, ressurreição, avivamentos, direcionamentos de Deus, doutrinas e ensinamentos da palavra, e tudo isso traz consigo um único propósito: que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Isso é o único intuito. O nome do Senhor será glorificado. Então, qual é o nosso posicionamento? Ficar na brecha. Qual é a nossa posição? Ficar na onde Deus quer que a gente fique, para que por meio disso Ele possa nos encontrar aptos para poder fazer a tua obra. Meus irmãos, Jonas, ele é um homem corajoso em certo ponto. Um homem corajoso. Mesmo que, quando a gente se depara com o contexto bíblico, a gente vê a sua covardia. Mas posteriormente, presbítero Rodrigo, ele se mostra ser corajoso por escrever a sua história covarde. Ele se mostra uma pessoa corajoso por registrar a sua história de covardia. E eu acredito que, como falei para os irmãos, existe uma inspiração de Deus, porque falar da sua covardia, falar da sua vida trágica, falar daquilo que deveria fazer e não fez, eu não sei se muitos teriam coragem, irmã Lília. Eu não sei se muitos teriam a coragem de registrar detalhadamente que ouviu a voz de Deus e fugiu. E complicou a vida de pessoas, quase as matando. E que teve a coragem de escrever que fugiu, conforme a leitura que nós escrevemos, porque disse que conhecia Deus. Ô irmão, isso é uma contradição muito grande. Eu vou fugir, não vou fazer a missão a qual Deus me direcionou a fazer, porque eu conheço a Deus. Existe aí uma troca de padrões. Na realidade, quem conhece a Deus faz o querer de Deus. Quem conhece a Deus fala as palavras de Deus. Quem conhece a Deus entende que vai passar por tormentas, circunstâncias negativas, mas quem o enviou se responsabiliza.
Quem conhece a Deus, ele entende que ele não tem capacidade, mas é Deus quem o capacita. Então, falar que conhece a Deus e foge, ô irmão, isso não vem de encontro a uma pessoa que realmente conhece ao Senhor. A pessoa pode ter um estudo acadêmico apenas, a pessoa pode ter uma cultura pouca, mas ele entende, conhecendo a Deus, que não importa. Mesmo falando uai, falando oxente, vocês vai, vocês são, nós foi, nós vai, vocês estão. Ele entende que Deus é capaz de usar a sua vida dentro das suas limitações para fazer o querer do Senhor. Do Senhor. Então Jonas, ele é corajoso ao registrar a sua vida de desobediência, de covardia. E o interessante, irmãos, que quando a palavra de Deus fala sobre Jonas, a palavra tem assim uma clareza, e ela fala que Jonas ele é filho de Amitai. Não só o livro de Jonas, como os demais livros sempre trazem consigo, traz consigo a clareza, o entendimento que tal pessoa é filho de alguém, ou pertence à família de fulano, de ciclano, porque a cultura israelita traz consigo essa preservação da família e essa questão da genealogia ou da árvore genealógica das pessoas. Isso traz consigo uma coisa boa e uma coisa ruim. A coisa ruim é que, se, por exemplo, Rodrigo fez história, a Bíblia vai destacar a sua história. Filho do Rodrigo. O Rodrigo, fez história. Rodrigo era um homem de Deus. Rodrigo fazia as obras do Senhor. Filho do Rodrigo. Então, há uma influência, há uma honra por trás disso. Do contrário, é filho de ciclano. Vixe, teve uma vida tenebrosa, caótica, uma vida de covardia, não ouviu a voz de Deus. Então, essa questão tem os seus dois lados, seu benefício, e também traz consigo, a Bíblia é muito clara, não faz questão de esconder nada, traz consigo a história de gente ruim, que não fez história. E eu falo aqui aos irmãos nesta noite, qual é a história que os irmãos estão fazendo? Porque alguém vai se lembrar de você como um cristão corajoso que ouviu a voz de Deus e fez conforme a vontade de Deus, ou do contrário, vai lembrar de você como uma pessoa que não ouviu a voz de Deus, que não fez o seu papel e está aqui. Agora Jonas, uma história de covardia, a Bíblia não fala dos seus filhos, mas com certeza houve uma lembrança que estavam em volta da sua descendência, a qual a Bíblia não fala que Jonas foi uma pessoa que não ouviu a voz de Deus e deu uma desculpa esfarrapada de que não fez o querer de Deus, porque dizia que não o conhecia. Não o conhecia. Meus amados irmãos, gostaria de falar para os irmãos de algumas pessoas que também tiveram o mesmo comportamento de querer não fazer porque dizia que conhecia. A Bíblia lá em Mateus capítulo 25 fala da parábola dos talentos, e a Bíblia ela é bem categórica, capítulo 25, versículo 14, em dizer que havia um homem que teve que fazer uma certa viagem, e ele deixou as suas coisas sobre a administração de 3 pessoas que receberam talentos, dinheiro. Um recebeu 5, o outro recebeu 2 talentos, e o outro recebeu 1 talento para que pudesse administrar. Quem recebeu 5, administrou muito bem. Quem recebeu 2 talentos, também administrou bem, e
dobrou aquilo que recebeu em suas mãos do seu senhor. Mas a palavra de Deus diz, irmãos, que quem recebeu ele ficou com medo de investir. E a Bíblia diz que certa feita o Senhor volta do lugar onde ele estava e foi prestar conta com aquelas pessoas, com aqueles homens que receberam os talentos para que pudessem administrar. Ao primeiro que recebeu 5, servo bom e fiel, foste fiel no pouco e agora no muito eu vou colocar vocês. Aquele que recebeu 2 talentos, é isso aí, você pegou aquilo que eu te dei conforme a capacidade que você tinha, você soube administrar, dobrou aquilo que eu te dei, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e no muito eu vou te colocar. Mas quando chegou, irmãos, naquele que tinha um talento, ele deu a mesma desculpa esfarrapada que Jonas deu. Ah, Senhor, porque eu conhecia o Senhor, sei que o Senhor semeia onde ninguém semeia. Começou a dar uma desculpa esfarrapada, a semelhança de Jonas, e não investiu nenhum banco para render pelo menos alguns juros. Servo mau e infiel. Isso trouxe consigo dores por ser desobediente e não saber administrar aquilo que Deus tinha colocado em suas mãos. Porque eu conhecia, então eu guardei, não multipliquei, não administrei, resolvi guardar comigo. Irmão, Deus ele te deu talentos. Espiritualmente falando, Deus te deu uma ferramenta. Só que Deus, em relação à ferramenta que Ele te deu, Ele quer que essa ferramenta produza mais e mais coisas, não só em sua vida, mas como também em outras vidas. Deus não quer apenas que você tenha consigo essas ferramentas, mas Ele tem outras ferramentas que Ele pode lhe conceder. Mas nós precisamos ser fiel, irmãos, àquilo que Deus colocou na nossa mão. A Bíblia fala de um homem que recebeu um machado na sua mão e o deixou cair. E disse, porque era emprestado. O profeta Eliseu deixou o machado cair e era emprestado essa ferramenta. E nós precisamos entender, irmãos, que o que nós temos não é nosso. O que nós temos pertence ao Senhor. E Deus quer que você use. A Bíblia diz que Moisés tinha um machado. E com o machado diante do Mar Vermelho, ele deu uma ordem para Moisés: toca agora no mar, porque o mar vai se abrir. Irmãos, o machado tem função. A vara tem função, o talento tem função, e nós precisamos, meus amados irmãos, se movimentar e usar essas ferramentas que Deus tem nos dado. Nós precisamos usar. Eu fico maravilhado, e eu até gosto de compartilhar isso com os jovens, principalmente porque Jesus tem me dado uma ferramenta, e eu tenho procurado amolar essa ferramenta da melhor maneira possível, para que eu possa trabalhar menos e produzir mais. O problema é que muitas pessoas não afiam o machado, trabalham bastante e não produzem, só ficam cansados. E eu glorifico a Jesus, porque, irmãos, sentir o que a gente sente, ouvir o que a gente ouve, ser direcionado da forma que nós somos direcionados, irmão, isto é um grande privilégio. Era um grande privilégio do profeta Jonas ouvir a voz de Deus,
coisa que muitas pessoas ainda não têm o entendimento. Muitas pessoas ainda não sabem discernir quando o Senhor está falando. Alguns dizem assim: nossa, alguma coisa falou comigo. Outros falam assim: eu estou sentindo alguma coisa, estou sentindo de fazer alguma coisa. Então a gente precisa decidir se a gente está sentindo de fazer ou se Deus quer que a gente faça. Ou é das duas uma. Porque o sentir é meio perigoso. O coração do homem ele é enganoso. Então sentir, ir motivado pela emoção, pelo coração, pode ter aí resultados não muito legais. Agora, ouvir a voz de Deus, atender o mandado do Senhor e entender que é Deus que está falando, irmão, é a melhor coisa que nós podemos entender. Porque então iremos fazer a vontade de Deus, sabendo que foi Deus quem falou e é Ele que está se responsabilizando. A Bíblia diz, irmãos, que Samuel, a princípio, quando estava com Eli em sua casa, aprendendo a função sacerdotal, não tinha um conhecimento de como Deus trabalhava, falava a sua vida. Então Deus começou, aprove ao Senhor, a falar com Samuel, e ele não entendia. E ia lá para a beira da cama de Eli, para entender o que estava acontecendo. Depois de algum tempo, Eli entendeu que era o Senhor que estava chamando a Samuel, e disse para Samuel: Samuel, quando te chamar de novo, fala: eis-me aqui, o teu servo. Então Deus começou a falar, a revelar coisas tremendas, coisas profundas e futurísticas, e que fazia parte da vida de Eli e da sua família. O interessante é que Eli ficou interessado, ficou curioso. E aí, Samuel, fala para mim aí, o que Deus está falando com você? Sabe por quê, irmãos? Eli tinha o privilégio de se apresentar na presença de Deus, de ouvir Deus, de falar, fazer leitura da palavra de Deus, e deixou isso se esvair pelas suas, ou entre os seus dedos, ou pelas suas mãos. Deixou o privilégio de estar na função, no prumo que Deus queria que ele estivesse, e fazer o querer de Deus. Irmãos, quando a gente não quer, também Deus não briga, irmão. Você pode ficar tranquilo. Quando você não quiser, Deus não briga. Deus não fica, com coisinha com você. Você não quer? Jesus tem outro que vai levantar e vai fazer o seu querer e a sua vontade. Você não quer falar, você não quer fazer, você não quer se comportar, você não quer entrar no prumo, você não quer consertar o seu altar, não tem problema. Jesus tem almas lá fora, tem prostitutas, tem traficantes que ele pode salvar, que pode levantar. É por isso que os últimos serão primeiros. Você está aqui há muito tempo, é crente há muito tempo, e às vezes vem alguém aqui de primeira, e Deus já começa a batizar, já começa a usar, já começa a fazer, já começa a participar, e você, bobo, ficou para trás, porque não quis ouvir a palavra de Deus, a voz do Senhor, e fazer a tua vontade. Irmãos, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Não perca tempo. Você já viu a galinha comendo? É de pouquinho em pouquinho. É de grão em grão, dona Marina. Porque se ela comer tudo de uma vez, ela tem problemas e podendo até morrer. É de grão em grão. É um pouquinho hoje, é um pouquinho amanhã, é um pouquinho depois de amanhã, é um pouquinho ali, é um pouquinho acolá. E Deus vai agregando, o Espírito de Deus vai somando, vai agregando, vai inspirando, vai fazendo a gente viajar nesse oceano espiritual que é a palavra de Deus, e fazendo com que a gente entenda a sua palavra. Talvez, irmãos, a gente não entendeu
Ou talvez você não está me entendendo aqui hoje. O que esse irmão está querendo falar? Mas amanhã alguém vai falar da mesma palavra que eu estou falando para você, de uma forma diferente que você vai entender, e você vai lembrar do presbítero Fernando dizendo, e aí você vai dizer, eu entendi o que ele quis dizer. Então, irmão, nós precisamos ouvir a voz de Deus, entender a sua voz, identificar que é Deus e fazer a tua obra. A Bíblia diz, irmãos, que nós não precisamos temer o homem que pode matar o nosso corpo, que pode matar a nossa alma, para o inferno. É esse que nós precisamos temer. O interessante é que esse texto bíblico virou um pretexto para as pessoas desrespeitar pastores e autoridades da igreja. E o presbítero João foi muito feliz nas suas palavras aqui, na doutrina da palavra de Deus, a esse respeito. Porque se não tiver aval do ministério, não tem sucesso. Isso é uma grande verdade. E muitas pessoas têm usado como pretexto esta palavra para dizer assim, o meu negócio é com Deus. Não, o seu negócio é com Deus, mas o seu negócio também é com a autoridade que está acima de você, a qual cuida de você, da liderança que cuida de você. E se você tiver a bênção dos mesmos, você será abençoado. Irmãos, nós precisamos entender esta palavra. Jonas ouve a voz de Deus e, dizendo ele que conhecendo a Deus, vai para Tarsis. E o homem é corajoso demais para fugir de Deus. O homem desce, gasta uma energia muito grande, gasta dinheiro, pega um navio e vai para um caminho que só Deus sabia. Mas não era a direção de Deus. Não era a direção de Deus. Irmãos, tem coisas que a gente pensa que é a direção de Deus, mas não é direção de Deus. Tem quadros que são apenas pintados, é muito bonito, mas não é um quadro da qual Deus pintou. A Bíblia diz que existem muitos caminhos, mas o final deles são caminhos de morte. Precisamos andar direcionado pelo Senhor, pelo Espírito de Deus. Olha aqui o Espírito de Deus fala no meu coração nesta noite. Toma cuidado com a sua ansiedade, porque o adversário sabe ler a sua vida exteriormente, seus anseios. Toma muito cuidado com essa agitação. Toma cuidado com essa inquietude, porque o adversário que anda ao seu derredor buscando uma brecha para entrar e tragar a sua vida, ele tem te observado. Cuidado com as portas, cuidado com as portas que são aparentes, que aparentemente parece ser Deus, mas vão complicar a sua vida. Tenha sensibilidade, ouça a voz do Senhor, peça a direção de Deus. Irmãos, o livro de Jonas fala sobre 3 coisas interessantes. São 3 temáticas fundamentais desse livro. A primeira vai mostrar para nós a desobediência de Jonas e o seu resultado. Não foi muito bem. Camarada teve por consequência estar dentro de um grande peixe, lançado pelos ímpios. E ele dizia que estava nas profundezas do inferno, clamando por misericórdia. Olha que resultado terrível. Segundo, vai mostrar para a gente a obediência de Jonas e o seu resultado. Então existem 2 extremos, né? Quando eu ouço a voz de Deus e faço a tua vontade, eu tenho um resultado bom. Quando eu ouço a voz de Deus e não faço, eu tenho um resultado ruim. E aí a grande pergunta é: você que está reclamando de muitas coisas que acontecem com você,
dá uma olhadinha para trás. Dá uma olhadinha para trás e analise qual tem sido o seu comportamento. Qual tem sido o seu comportamento? Ah, mas estou na prova. Ah, mas olha, dá uma olhadinha para trás. Talvez você vai ter a resposta dos seus questionamentos e perguntas quando você dá uma olhadinha para trás. Então nós temos resultados bons e ruins. Terceiro, vai mostrar para a gente a tristeza de Jonas e a resposta de Deus. Irmão, Jonas foi pregar a palavra de Deus depois de passar por aquele monte de coisas ruins. E depois que ele foi pregar, interessante, irmão Paulo, ele foi para um lugar alto, depois da pregação, e foi ver o que acontecia, porque o desejo dele é que Deus matasse aquele povo. Vou ficar aqui, só vou contemplar o Senhor matando todo mundo. Mal sabia que aquele povo, depois de ouvir a palavra de Deus, estavam todos vestidos de pano de saco, jejuando, orando e clamando por misericórdia. Ele tinha a ideia de que tudo se movia, se realizava em torno dele. Não, é o Senhor que estava trabalhando no coração daquele povo. Mas o povo é terrível, um coração duro como de pedra. Esse povo mutilava profetas, pessoas. Era um povo terrível. Mas, irmãos, Deus, ele salva o miserável dos miseráveis, dos miseráveis e dos miseráveis. Eu quero dizer para os irmãos que estão me vendo na live e que estão aqui: no céu nós teremos muitas surpresas. Ah, mas fulano de tal eu pensava. Você pensava, mas ele vai estar lá. Você pensava, mas ele também vai receber aquilo que ele merece, pela graça bendita do nosso Senhor. Vou contemplar a matança. Olha o contraste, né, irmãos? De Jonas para Abraão. Vou destruir Sodoma e Gomorra. Senhor, mas se tiver 10 inocentes, o Senhor vai destruir esse povo por amor dos 10? Não. Se tiver 10, eu não vou destruir. Olha a intercessão. Olha a diferença, irmãos. Deixa Deus matar. Esse não, Jesus tem misericórdia. Se tiver 50, o Senhor vai destruir essas pessoas? Não. Se tiver 50 justos, eu não vou destruir. Mas se tiver, não, eu não vou matar. Se tiver, mas como tinha, então o fogo caiu. E por misericórdia, a família de Ló ainda foi poupada. Mas não tinha um justo sequer, irmãos. Mas em meio àquela sentença, havia um intercessor. A Bíblia diz, irmãos, que Jonas, estou encerrando esta palavra, ficou contemplando o Senhor matar aquele povo, quando na realidade eles estavam se arrependendo, se voltando para o Senhor, e Deus começou a fazer com que uma aboboreira crescesse próximo dele, que cresceu a tal ponto de o cobrir e trazer sombra em meio ao sol escaldante que ele estava exposto. Ele ficou contente, alegre com aquela sombra. Oh, glória! Que maravilha! Só que no outro dia, o Senhor mandou um bicho lá também para comer tudo. E aí ele ficou bravo, ficou irritado. E o Senhor falou para ele: Jonas, mas por que você está irritado, rapaz? O que você fez para essa árvore crescer? Você podou? Você fez alguma coisa? Você tratou? O que você fez? Da mesma coisa, irmãos, foi esse povo.
Sempre era Deus que estava movendo, sempre era Deus que estava fazendo, sempre era Deus que estava justificando. Deus só queria uma posição. Uma posição. E aí, para terminar este sermão nesta noite, gostaria de perguntar para você que está aqui, que está na sua casa, qual tem sido a sua posição? Que tipo de vaso você tem sido? Isso é muito importante. Porque se você tem sido vaso covarde, não tem ouvido a voz de Deus, quem me garante que em relação a outras coisas que nós precisamos ser, fazer, pertencer, obedecer, quem garante que nós estamos fazendo, irmãos? Quem garante? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Que esta palavra possa ficar no seu coração, que nós não possamos sermos igual a Jonas, mas que nós possamos ouvir a voz de Deus e atender ao seu mandar. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu retorno a direção do culto para o nosso irmão presbítero Rodrigo nesta noite. Glória a Deus. Deus tem falado conosco, irmãos. Louvado seja Deus. Gostaria de agradecer a você que esteve aqui essa noite para prestar um culto ao Senhor. Saiba que a sua vida não foi em vão. Você escolheu a melhor parte, porque alguns podiam, mas não estão. Outros queriam, mas não podem. Você pôde e esteve. Amém? Que o nome do Senhor seja glorificado. Temos culto com o grupo de louvor no sábado às 19. Teremos culto com o grupo de louvor. A programação segue normal. Domingo pela manhã, 15 para as 9, a escola bíblica, e às 19, culto público de louvor e adoração juntamente com a família. Bem, que Deus abençoe cada um. Vamos nos colocar em pé para fazermos uma oração ao Senhor e agradecermos pela noite de hoje. Pai bendito, glória ao seu nome. Somos gratos, Senhor, pela oportunidade de estar aqui nesse local. Somos gratos, Senhor, pela vida do seu servo que esteve ministrando a sua palavra. Somos gratos, ó Pai, pela vida de cada um dos irmãos que se dispôs a louvar e a bendizer o seu santo nome, Senhor. É verdade que nós não estamos fazendo nenhum favor a Ti, Senhor, mas antes é a nossa obrigação. E se nós não Te bendizermos, se nós não Te cultuarmos, Senhor, não mantivermos esse relacionamento com o Senhor, nós perecemos, Pai. Nós perdemos essa conexão que nós temos com o céu. Pai bendito, nós somos gratos pela oportunidade de estar nesse local. Porque quantos têm descido a sepultura sem poder estar na sua casa? Quantos estão indo para os leitos de hospital, Senhor, e não voltarão para Te louvar? Quantos estão, Senhor, guardados em regime de reclusão e não poderão Te louvar, Senhor, porque não se arrependerão, Pai? Mas tem aquele número, Senhor, daqueles que têm se arrependido, têm buscado a Sua presença e têm vindo para a Sua casa. Nós somos gratos, ó Pai, porque a melhor parte ficou conosco essa noite. Obrigado, ó Deus, que o Espírito Santo guarde a cada um, que o Espírito Santo faça, meu Pai, grandes obras na vida de cada um, e que nós possamos despertar cada dia mais e escolher fazer a Sua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te pedimos, nós Te agradecemos. Amém. Estenda sua mão, curva a sua cabeça. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja, não só hoje, mas todo sempre. Todos digam amém. Glória a Deus.